Meu testemunho de fé, parte 7, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Nesse episódio, eu vou contar como foi a cirurgia e os eventos que ocorreram até a segunda internação. Mas agora eu vou pedir a sua ajuda. Se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Compartilhe os vídeos, pois o canal Pílula de Esperança depende do seu apoio para alcançar mais pessoas. E agora, vamos ao vídeo. Quando chegou a terça-feira, meus pais me pegaram aqui em casa bem cedo, por volta das 5 da manhã. A Suzana havia deixado os meninos com a minha sogra para que ela pudesse me acompanhar. E seguimos nós 4 para o hospital de base. Chegando lá, demos entrada e ficamos aguardando. Mas de repente começou a demorar e minha mãe ligou para o meu irmão para saber como teríamos o acesso ao setor de cirurgia. Não me lembro bem desse detalhe, mas demorou mais um pouco e a Suzana subiu comigo. Meus pais ficaram aguardando na recepção. Nesse momento, eu estava com muita sede, pois foi exigido o jejum total de água e comida. Comer não me fazia falta, pois eu não tinha apetite para nada mesmo. Mas naquele momento eu comecei a ficar desesperado de sede, além de todas as dores que eu já sentia. Só recapitulando, nós chegamos no hospital por volta das 6 da manhã. E eu subi para o setor cabeça e pescoço por volta das 7h30. Chegando lá, a doutora estava realizando outras cirurgias. Ela só conseguiu nos atender por volta de meio-dia. Entende agora por que eu estava desesperado? Porque eu já estava com sede desde quando eu cheguei. E até aquele momento, a Suzana e eu estávamos esperando a doutora e não tinha outra coisa a fazer a não ser esperar. Mas, finalmente, a doutora apareceu e foi uma grata surpresa. Doutora Marina, outro anjo que o Senhor mandou em meu socorro. Ela é muito jovem e extremamente competente. Chegou perto da gente, conversou e nos atendeu ali mesmo no corredor e permitiu que eu tomasse um pouquinho de água. Deu instruções para a Suzana de como ela deveria proceder com as amostras que ela iria retirar na cirurgia e explicou tudo como ela deveria levar, como ela faria e que, em hipótese alguma, ela deixasse o material no hospital. Ela foi enfática em dizer que no hospital é muito comum sumir com material desse tipo e que se nós pudéssemos levar a um laboratório particular, era o que deveria ser feito. Então ela pediu que servissem almoço para Suzana junto às enfermeiras e deu ordens para que eu entrasse na sala de preparação para a cirurgia. Desse momento em diante, eu só me lembro da anestesista me falando que eu dormiria um pouco e apaguei. Eu acordei depois de algumas horas na sala de recuperação. Havia um rapaz lá que estava algemado e ele gritava palavrões e insultos a todos. E aquilo me assustou. Acordei meio tonto, sem saber ao certo onde estava. Eu me lembro que estava nu, apenas coberto por um lençol, e não conseguia falar. Eu até tentei, mas só balbuciava procurando pela Suzana, ou por alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Quando o enfermeiro chegou, ele me falou algumas coisas, mas eu não lembro de nada. Mas acho que foi algo sobre se eu estava consciente e que em alguns minutos estaria liberado. Acho que foi algo assim, mas demorou bastante tempo até que eles me permitissem me vestir e encontrar a Suzana. Nesse período todo em que eu estava dormindo, a Suzana recebeu o material da doutora, desceu até onde meus pais estavam
e levou o material. A doutora, na verdade, removeu todos os linfonodos que estavam no meu pescoço. Esse foi o material que foi encaminhado para análise. Meus pais foram lá no laboratório Vesalius, que, segundo os médicos, é o melhor laboratório para esse tipo de análise. A Suzana ficou no hospital esperando por notícias minhas enquanto isso. Horas depois, quando acordei, eles me entregaram para ela já em uma cadeira de rodas. E a partir de então, andar de cadeira de roda virou uma rotina. Eu estava louco de vontade de ir para casa, beber alguma coisa gelada e descansar. Minha voz ainda estava sumida e eu só conseguia sussurrar. E houve uma complicação na hora da saída. Os enfermeiros me liberaram, mas não lançaram no sistema, e a doutora já havia ido embora. Quase que nós fomos detidos porque caracterizou que estávamos fugindo do hospital. Foi uma loucura. Eu me lembro que a Suzana e minha mãe, depois de muito sobe e desce, conseguiram a minha liberação e fomos para casa, já quase no final da tarde. Enfim, essa foi a primeira vitória contra a doença. Finalmente, conseguimos o material para análise e o laboratório disse que sairia só em 30 dias. Isso foi no dia 14 de dezembro de 2016. Na semana seguinte, então, conseguimos consultar com a doutora Nádia. Nessa consulta, ela fez o pedido do PET-CT. Esse exame é um escaneamento do corpo que identifica o grau do câncer e a profundidade das sequelas que ele pode estar causando. Mas, de qualquer forma, isso só seria possível depois que saísse o resultado da biópsia para confirmar se era mesmo um câncer. Então, nós ficamos aguardando e eu fui para casa. O que aconteceu nos dias seguintes foi terrível. O meu estado de saúde piorou e, por ser o final do ano, o ritmo de atendimento médico é menor. E eu estava tentando me sentir bem em casa com a minha família. Eu não queria estragar as festas, mas o clima de velório aqui em casa era muito forte. Todos sabíamos que a qualquer momento tudo poderia acontecer. E eu fui tentando me manter com o auxílio dos medicamentos e dos soros que a Edneuza trouxe para mim. Mas o que ocorreu é que ela precisou viajar com a família dela e eu fiquei aqui sem ter com quem contar para colocar os acessos na minha veia. Outro fato estranho que começou a ocorrer foram que minhas veias sumiram e achar uma para colocar o acesso já estava ficando complicado. Perto do ano novo, a minha sogra conseguiu uma enfermeira para fazer isso. Ela veio aqui em casa, mas não teve sucesso, e eu fiquei sem me alimentar e sem tomar soro, e isso quase me custou a vida. No dia 2 de janeiro de 2017, eu passei muito mal, e meu irmão e a Suzana correram comigo para o Hospital do Gama. Nessa ocasião, o meu irmão acionou uma jovem enfermeira que congregava na igreja dele. O nome dela é Rayane. E assim conseguimos um atendimento precário de emergência. O médico que me atendeu pediu uma ecografia total do abdômen. E eu fiquei horas no hospital, até sair o resultado. Naquela noite, a sensação de morte foi imensa. Muito desconforto. E havia boa vontade na equipe que me atendeu, mas faltava recursos. E o doutor queria me internar lá na emergência. Mas graças a Deus e a Rayane, que entrou em contato com o setor de pneumologia do Dr. Paulo, ficou acertado que eu voltaria para lá no dia seguinte. Isso foi tão sério que a Suzana teve que assinar uma série de termos de responsabilidade, de que me levaria para casa naquela noite, com a obrigação de me internar no dia seguinte. E se houvesse óbito, a responsabilidade seria toda dela. Mas foi assim mesmo. Eu consenti também e voltamos para casa. No outro dia, nos encontramos com o Dr. Paulo e assim deu início ao segundo período de internação
no Hospital do Gama. Semana que vem, te aguardo aqui no canal Pílula de Esperança. Para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho, eu peço a sua colaboração. É gratuito e muito simples. Basta fazer a sua inscrição, caso ainda não esteja inscrito, acionar o sininho das notificações, pois assim o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e te avisa sempre que um novo vídeo é lançado. Não deixe de acionar o like ou mesmo o dislike. Isso também gera indicativos para a plataforma. Me siga no Instagram, no perfil Pílula de Esperança. O link está disponível aqui no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Eu te garanto que todos vão receber uma pílula de esperança, de motivação e ânimo. Que Deus abençoe a sua vida.